outra. Exatamente. E aí vem também do próprio engenheiro entender o poder que ele tem ali nas mãos de entender tudo que está sendo desenvolvido e que ele pode utilizar, porque, querendo ou não, na minha cabeça, facilita o trabalho deles, né? Com certeza. O que a gente estava falando do concreto, né, que usa os nanomateriais, tipo a nanocílica, que já é usada, nanotubos, você conseguiria um material mais resistente, com menos fissuras, um material que dura mais. Então, para o engenheiro, isso é bom, né? Ele está fazendo uma construção que não vai dar muita dor de cabeça depois, porque não vai ter trinca, não vai ter fissura, né? Não vai ter. O cliente vai ficar satisfeito e o trabalho dele vai ficar melhor, né? Mais, o produto final vai ficar melhor. Então, eu acho que assim, só traz benefícios. Nós então estamos engatinhando nesse Sim, mundo. É uma evolução, sim. é a tal da revolução É, silenciosa. tem gente que fala, né, que a gente, com os nanomateriais, está vivendo uma outra Uma outra era. revolução, né? Uma outra era, Eu exatamente. acredito também que a gente Uhum, começa a entender esse assunto, né, que a segunda temporada do Podeng vem trazendo, que é essa parte de cidades inteligentes, agora a gente entrando em construções uhum, inteligentes, ele vem muito a essa era que a gente tem vivido uhum. agora, do pessoal entender que tecnologia não é só você comprar um computador, um celular, Sim, mas que existem, não são somente uma geladeira que manda a compra de supermercado para o uhum, supermercado. Não é uhum, só isso, mas que existe uma revolução, principalmente que ninguém enxerga. uhum, Né? E se você fala de tantos problemas que você conseguiria resolver a utilização desse material, uhum, eu vou dar um exemplo que eu acredito que ou alguém deve estar estudando, ou com uhum, certeza está na cabeça de alguém. uhum, Mas se você for pensar, por exemplo, utilização de Wi-Fi. uhum, Dependendo do material que uma parede é uhum. construída, você não passa o Wi-Fi de um lugar para o outro, Sim, uhum. né? Dependendo da maneira como aquele prédio, aquela construção, você não pega um sinal 5G lá dentro, Atrapalha. se atrapalha. Uhum, Então, esse entendimento de que eu não estou construindo porque somente eu vou ter durabilidade e uhum, resistência, mas eu vou ter um conforto maior uhum. ali. Isso. E a ideia, né, da utilização de vários, né, desses nanomateriais é melhorar o conforto, né? Você pode conseguir um conforto térmico melhor, você consegue um isolamento acústico, você consegue uma construção que não vai te dar fissuras, que você não vai ter problemas, né, de manutenção. Pensa, você está usando na sua casa peças sanitárias todas com partículas antimicrobianas. Então, assim, eu acho que vai melhorar muito o conforto mesmo das Não, pessoas. além de ser construções que você vai que você Uhum, tem uma durabilidade muito maior, uhum, você consegue utilizar ela em parceria de outras tecnologias que são mais palpáveis, que a uhum, gente consegue ver e que a gente vê sim, ali diariamente, uhum, e faz com que isso potencialize em residências muito mais sim, interessantes e para você uhum, morar. uhum, Porque ainda eu penso que é um pensamento ainda de, aham, é um pensamento ainda mas tá sem certo. conhecimento ali de casa, Aham, mas se eu fosse pensar hoje, falar, aham, olha, vou construir uma casa e a gente entender e ter esse entendimento sobre o que a gente tem uhum, de melhor hoje no uhum, mercado, e eu falo, às vezes não é nem preço, mas é entendimento de sim, como aquele material ele vai se sim, comportar. sim. Porque agora que você estava falando, eu estava pensando, né? Você tem um desenvolvimento tecnológico de um celular que tem coisas novas. É uma coisa assim que as pessoas em geral veem, né? Ah, Você esse pode pegar. celular, nossa, a tela dele. Agora, você fala do nanomaterial que está ali misturado no cimento. É uma coisa assim que as pessoas não Eu, vão sentir diretamente, vamos dizer assim, aquela tecnologia nova melhorando. Ela vai melhorar a construção dela, mas não é uma coisa assim que ela veja
tão diretamente como o celular na mão dela, né? E eu acho que falta talvez isso, né? Mostrar para as pessoas que o desenvolvimento tecnológico, a nanotecnologia, está no celular, está no computador, está na televisão, com imagem, né? Mas está em outras coisas também. Tá em E que tudo. está em tudo. E se você, às vezes, comprar aquele produto em vez do outro convencional, você vai ter benefícios, né? Isso vai trazer benefícios para você. É só ter um pouquinho de fé e acreditar que é só ter um pouquinho de fé que acreditar que Sim. aquele Mas material. assim, eu acho que muita coisa a gente já usa, né? Então, tudo aquilo que eu citei, né? De revestimentos, essa parte de proteção antimicrobiana. Então, tem muita coisa que já existe. É que no mercado você vai encontrar, né? Com a nanotecnologia e sem. Aí vai ser opção, né? De Ainda é quem a lei do tá. mais barato. Mas assim já existe. Agora, o que eu tô com muita esperança que logo, logo saia no mercado é essa questão dos nanotubos, porque eu acho que aí a gente vai ter um material bem diferenciado, Que né? aí você vai Porque conseguir entender aquele melhor. efeito de proteção, aquele concreto que vai ter propriedades assim bem diferentes, eu acho que vai ser importante no mercado. Às vezes, tendo um material que traga assim, que a pessoa consegue enxergar, Aham. aí todo mundo fala, puxa vida, se tem essa utilização de nanotecnologia aqui, então vamos também trazer para esses Sim. outros materiais, porque se eu tive um benefício aqui, eu vou ter um Aham. benefício. Então, às vezes, é uma maneira com que a gente possa difundir mais o conhecimento Sim. sobre a utilização desse tipo de produto. Eu Com gostei, certeza. gostei pra caramba. Se a gente fosse convencer os engenheiros, arquitetos, o que você estaria falando para eles hoje? Vamos convencer eles Vamos de que. convencer. Vamos convencer eles e Eu falar assim: acho olha. que tem que pensar a longo prazo. Se você investir um pouco mais no nanomaterial, você vai ter uma obra que não vai te dar tanto problema de manutenção, você vai dar um conforto para a pessoa que vai morar ali com propriedade antimicrobiana vamos imaginar, peças sanitárias, um revestimento, né, uma pintura, um revestimento que vai te dar um efeito autolimpante, que vai te dar conforto térmico, conforto, né, isolamento acústico. Você consegue uma obra que dure mais tempo. Então, eu acho que, assim, vale a pena, né? Se você for contar, né? Assim, o tempo que você vai ter de utilização daquela construção, sem que você tenha preocupação com manutenção muito grande, eu acho que vale a pena. Então, vale a pena dar uma estudadinha para Sim, começar a sim. entender um pouquinho mais sobre esses materiais. Na hora de comprar o material, dá uma pesquisada, né? O que já tem O que já disponível hoje no existe. mercado não é muita coisa, mas assim, Uhum. acredito que já dá alguma diferença dentro Sim, daquela construção e e força com que a indústria possa produzir mais. Tendo mais pedido, a indústria acaba financiando, patrocinando estudos que vão melhorar é um cada vez mais. incentivo, né? Então, é um incentivo e eu Sim. acho que esse incentivo vai ter. Você vê a importância que um engenheiro, um arquiteto tem nesse processo. Quanto Sim. mais ele força o cliente dele e mais ele força a comprar esse material, a fazer esse tipo de construção, mais ele força a indústria a produzir aquilo e a indústria querendo produzir visando isso, mas acontece esse incentivo de universidades, que eu acredito que é o que a gente tem lá fora e que Sim. precisa trazer para o Brasil também para o desenvolvimento. Exatamente. Muito bacana, gostei, Ana Paula, gostei bastante do assunto. Tem mais alguma coisa que a gente não falou sobre nanotecnologia? Não, acho que nós abordamos tudo, assim. Eu acho que o importante é ficar aqui, tem muita coisa. Por exemplo, esse nanotubo de carbono que eu comentei, já tem patente, tá tudo certinho. Falta talvez acertar um pouquinho o custo final dele, mas eu acho que a gente deve ficar atento aí ao mercado, porque em breve a gente deve ter bastante produtos novos assim sendo lançados e muita coisa em pesquisa. Então, é uma área que está
os grupos de pesquisa estão ativos, né? E acho que muita coisa nova está vindo por aí. Então vale a pena ficar É um bebê, ligado. mas vai crescer e vai Sim, tomar forma. sim. Então é importante o pessoal ficar atento, Ficar ligado, para não né? ficar para trás também, que vai ser Exatamente. importante. Exatamente. Então, né, e o pessoal aqui que não é engenheiro, não é arquiteto, quando a gente fala, vou construir uma casa, você já fica ali ligadinho e fala, olha, que tipo de material que a gente está utilizando aqui, porque eu não quero ter problema lá na frente. Isso aí. Né? Eu falo que isso é importante. Hoje a gente vê, né, a gente mora em casas que você tem ali 30, 40 anos de construção e o tanto que é diferente, que a gente já tem de materiais que são diferentes Mudou hoje. muito. Por exemplo, antigamente você utilizava muito cano de cobre, hoje você não utiliza mais canos de cobre. Exatamente. Hoje é outra tecnologia. Você tem a fiação da sua casa e tudo mais. Então, assim, aí você pega, por exemplo, são casas que são boas, estão ali, e aí você vem pensando em cima dessa utilização desse material, são casas que você vai colocar ali para durar 100, 200 anos e a casa vai estar inteira ali. Há uma expectativa, né, de que com os nanomateriais, né, adicionados ao concreto, durabilidade chegue a 200 anos, né? Então, vale, assim, é muita coisa, né? É que ainda é muito novo, né? A pessoa fala assim, mas e aí? É igual a história da sacolinha, né? Quanto tempo demora? 3.000 anos para degradar no ambiente. Mas cadê uma sacolinha de 3.000 anos para a gente ver? Estimativa. É estimativa. Então, ainda tem que ter esse convencimento. E esse é o papel dos engenheiros arquitetos para que eles possam entender isso. Exatamente. Então, vale o entendimento do assunto para que a gente possa trazer mais inteligência, tecnologia e eu acho que, acima de tudo, sustentabilidade. Exatamente. Porque se você pensar em sustentabilidade, você está falando sobre descarte de material, então quantas construções o pessoal não precisa derrubar, o que você vai fazer com aquele. Hoje a gente pensa muito em o que fazer com os materiais de descarte hoje no Brasil. O entulho, né? Então, o que você vai fazer com aquilo? Eu vou pegar aquele entulho e vou transformar em tijolos. Tem muita pesquisa aí envolvendo isso. Vou pegar pisos e vou fazer outros pisos de caquinho. A gente reinventa os caquinhos. Os caquinhos lá atrás, reinventa eles agora para utilização. E, na verdade, é muito pensar não o que eu faço com descarte, mas como eu ter o mínimo descarte possível. Isso mesmo, é gerar o mínimo possível, né, de entulho, de descarte. É uma construção, Exatamente. É um pensamento de futuro. A gente está aqui falando de pensamento. Não é achar como reaproveitar, né? É evitar que ele seja gerado. Isso eu acho que a gente consegue, com a nanotecnologia. E esse é o papel, está vendo? Mais uma vez, o tamanho do papel que você, engenheiro e arquiteto, tem em cima de um mundo, de um meio ambiente mais que seja mais sustentável. Gostei, Ana Paula. Se alguém quiser saber mais sobre o assunto e quiser te achar, onde que te acha? Bom, trabalho aqui em Poços de Caldas, na PUC Minas. Posso deixar um e-mail de contato, que Pode é falar. ana@pucpcaldas.br. Então, aí fica à vontade, podem escrever. E aí você responde. Respondo sim. Então tá bom. Obrigada, viu, Ana? Eu que agradeço. Adorei o assunto. Foi muito bom estar aqui. Espero que a gente possa mais um pouquinho, desenvolve mais um pouquinho e você volta e vem contar as novidades. Trazer novidades para vocês. Exatamente. E para você, arquiteto, engenheiro, obrigado por estar aqui assistindo com a gente o Podeng e a gente encontra vocês nos próximos episódios. Muito obrigada.